Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E essa semana eu quero começar um quadro diferente aqui no canal. Eu vou começar a fazer, né, um quadro diferente com vocês aqui e mostrar pra vocês vídeos que eu pego de referência, fazem parte dos estudos que eu faço pra poder fazer os vídeos pra vocês. E eu pensei em começar a mostrar esses vídeos pra vocês, a maioria são em inglês. Aí eu vou deixar a legenda aqui, né, deles em português e colocar os meus comentários de coisas em cima. Enfim, vai ser meio que um react de vídeos que são inspirações pra mim, no meu canal e pra tudo que eu trago aqui pra vocês. Espero que vocês gostem e vem comigo que tá bem legal. Bom, esse primeiro vídeo, ele é sobre o salário de uma médica aqui na Austrália. Esse vídeo eu achei muito bacana. Nem eu sabia de tantas coisas assim que ela inclui nesse vídeo. Então foi um aprendizado pra mim também e acho que vocês vão gostar bastante. Almost 10,000 overseas trained doctors registered to work in Australia in the last financial year. What I hear a lot from my overseas trained friends and colleagues in medicine is that they move to Australia and then stay here for a few reasons. The lifestyle in Australia, the work that they get to do here, and the pay. So I thought I'd go through my payslip today. Bom, ela tá falando basicamente da quantidade, né, de médicos que tem aqui na Austrália, que muitos médicos eles compartilham que eles se mudaram para a Austrália justamente por conta do estilo de vida e por conta também, né, de salário, enfim, as coisas que tem aqui. E aí hoje, nesse vídeo dela, ela vai estar indo mostrando ela vai abrir o salário dela, né, o payslip do salário dela. Então, basicamente, o que ela vai fazer eu não sei se a gente tem isso daí no Brasil, inclusive. Se vocês tiverem, me conta, porque eu não lembro. Agora eu não consigo lembrar. O payslip é basicamente mostrando quanto você ganha, quanto que você tem, enfim, pro INSS, quanto que você tá pagando, qual que é o valor da sua hora, qual que é o valor do seu INSS. Ele tem todos os detalhes e você recebe isso a cada pagamento. Eu, por exemplo, recebo o meu semanalmente, né? Ela vai mostrar aqui o dela. And be super transparent about exactly how much I earn as a resident doctor in Australia. So, e também tem isso, ela é uma médica residente. Eu tava até pesquisando sobre essas questões, né? Porque eu não entendo muito como funciona. Mas, então, pra quem tá nesse setor aí e entende, ela é uma... My name's Freya. I'm a doctor living and working on Boonwurrung land in Melbourne, Australia. And I've been working as a doctor for 7 years. And if you want to skip... Ela é médica já faz 7 anos e ela mora em Melbourne. Melbourne é um dos lugares aqui na Austrália que também tem muita gente, é uma cidade gigante e muitas pessoas, inclusive, comparam Melbourne com São Paulo, né? Quase que eu falei Sydney, ó. Muitas pessoas comparam Melbourne com São Paulo por ser, tipo, uma cidade de 24 horas, você tem de tudo. Tem muita gente lá, é meio que um centrão comercial, assim, que rola muita coisa, muito dinheiro, enfim. E a questão de ter coisas que ficam abertas até tarde, todas essas coisas que aqui em Sydney, por exemplo, a gente não tem. Se eu não me engano, né, eu preciso até dar uma pesquisada, mas acho que Melbourne é a segunda cidade mais populosa aqui depois de Sydney. Straight to the kind of juicy numbers, then just use the timeline down the bottom, and I've put some timestamps in to get you to where you want to go. But if you want to learn a little bit about the context and the structure of today's video, then watch on. So in today's video, I'll go through breakdown of my payslip, how much I used to earn when I was a bit more junior, how much I spent to get this kind of pay, how it compares to other countries, and what I can expect to earn as a consultant when I finish my medical training in Australia. And none of this is... Ela vai explicar quanto que ela ganha, quanto que ela vai ganhar quando ela terminar, né, esse treinamento dela e ela realmente ser uma consultante, né, uma médica especializada, vamos dizer, aqui na Austrália. E ela também vai fazer uma comparação com outros países. Isso vai ser bem legal, que eu quero ver. A flex or a complaint, I guess, depending on what you think of my pay, but it's just an honest breakdown. Okay, so let's get my pay slip up. So this was my pay slip a couple of weeks ago, and it's a super standard pay slip for the job that I'm doing. Tá aí o payslip pra vocês. Esse daí é diferente do meu, tá? Porque eu ganho semanalmente, mas ela ganha quinzenalmente. E é isso daí que eu queria explicar pra vocês. Você tem as suas horas, aí, por exemplo, se você faz horas extras e você tem... Aqui na Austrália a gente tem um penalty rate quando você faz horas extras, né? Que aí é meio que o valor da sua hora vezes 1,5.
e vai estar ali. Aí você vai ter quanto você está pagando de imposto, enfim, é para ter tudo ali. At the moment. So the pay details are my ordinary hours, an afternoon shift loading rate, and some on-calls, training time, and some continuing medical education allowance. And I'll go through what each of those mean. So my ordinary hours, kind of the base pay that I get for working 76 hours in a fortnight or 38 hours in a week is $66.50 essentially per hour. So from that I... Tá, esse daí o primeiro dela já é o valor dela por hora basic, né, que ela tá falando, né, que é tipo, literalmente o básico, é quanto que ela ganha nas 38 horas dela na semana, que aqui na Austrália, até comentei no vídeo anterior, que aqui a gente ganha 38 horas por semana, né, não é 44, e... esse valor é o mínimo dela ali, né? O início. Tipo, ela ganha $66 por hora, trabalhando uma semana normal, segunda a sexta, vamos dizer, 7 horas e meia. Got just over $5,000 in a fortnight. And then I did one afternoon shift out of that kind of 76 hours, and you get paid like a bit of extra money if you do an afternoon shift. So I got an extra $62. So it was a 5-hour shift. So yeah, whatever that is, $10 more an hour when I do an evening. I was on call 3 times. Aí tem a questão que eu tinha comentado do penalty rate pra vocês. Ela trabalhou hora extra, né, nesse afternoon à tarde, né, que ela falou que ela trabalhou afternoon shift, que ela fez um shift extra, e aí ela ganhou em média de $62 a hora por algumas horas extras, tipo, mais ou menos 10 horas a mais, $10 a mais do que o que ela ganhava. Isso aí também é estranho, porque no antes ela tinha ganhado 66 no normal dela. Calma, vou voltar aqui pra ver. Extra $62. So it was a 5-hour shift. So yeah, whatever that is, $10 more an hour when I do an evening. I was on call 3 times, so a standby. Porque foi 5 horas, talvez. E aí ela fez um shift de 5 horas e ela ganhou $62 a hora. By on call, so that basically means that if someone calls in sick to the evening, if I'm evening standby on call, or the night shift, if I'm night shift standby on call, I have to come into the hospital and cover them, or stay on from my shift and cover them. And that is my least favorite thing about being a doctor, being standby on call. I hate it, it's stressful, and then if you get called in, particularly for a night shift, after you've worked part of a day, yeah, terrible. Anyway, so for that, I got $71.50 essentially for each of the on-calls I did, so just over $200. Then training, so as a registrar in Australia. Tá, pra ela ficar on-call, que é, no caso aí no Brasil a gente chama do que você ficar ali, você fica ali esperando, né? Tipo, você não está trabalhando, mas se eles te ligarem, qualquer coisa que o hospital precisar, você tem que ir, você tem que correr, você tem que atender, enfim. Para isso, ela ganhou $71,49 a hora. Então, assim, deu um total de 214 para ela pelas horas que ela ficou naquelas 2 semanas. E ela comenta que, né, que é uma das coisas dela favorita. Mas, assim, $71 a hora para você, tipo, por exemplo, na maioria dos casos, você tá em casa e aí, se te ligarem, você tem que ir. Se não te ligarem, tudo bem, você não precisa ir. E se você for, você vai ganhar mais, né? Se te ligarem você for, você vai ganhar mais por estar lá. Each of the on-calls I did, so just over $200. Then training. So as a registrar in Australia, I get 10 hours of training time, which in theory is an hour a day of teaching on average, in theory. And then registrar CME. Tá, ela também ganha mais ou menos 1 hora por dia para treinamento aqui na Austrália. Você, por ela ser uma médica registrada, enfim, CLT, como se fosse um CLT, ela tem isso de 1 hora de training toda semana que você ganha. E aí, nesse valor de training que eles pagam, né, esse treinamento para ela semanal, ela ganha $66 a hora. Então, 1 hora extra no valor de $66 a hora. Isso é muito confuso, né? Tipo, pra mim, eu não sabia nessa questão de médico que era desse jeito. AME, we just get an extra $237 a fortnight to put towards conferences and textbooks and that kind of thing. E olha isso, quanto que ela ganhou a mais para fazer conferência, para participar de... Ai, meu Deus, agora sumiu todos esses nomes da minha cabeça. All right. So, if we think about my ordinary hours as 86 hours a fortnight, so my 76 ordinary and then my 10 hours of teaching. So they're the things that I'll get paid even if I'm on annual leave, I'll still get paid that base rate. Olha isso, aí a questão é que ela sempre ganha, até se ela estiver de férias, é as horas de treinamento dela, que tem aquela 1 hora ali que eu falei que é por
enfim, dia, e aí ela soma por semana, para cada 15 dias, né? Que vale aquele salário de 66 a hora, se eu não me engano, e mais aquele valor que ela tem de ordinary area, de ordinary, né? Aquele primeiro que a gente falou de 76 horas por quinzena, ela ganha até se ela estiver de férias. Então, tipo, os outros, tudo bem, é extra, ela tem que estar ali, ela tem que esperar. Mas, enfim, esse aí ela ganha até se ela estiver de férias. And in total, I did some maths for you guys, something I prepared earlier. And when you add that together and then times it by 26 for 26 fortnights in a year, it takes me to $148,708. Tá, ela até calculou quanto que ela ganha com esse salário base dela, se for colocar aí pelo ano. E seria entre 148 mil dólares australianos, quase 149, o que dá aí 95 mil dólares americanos e 71 mil euros, né? Caraca, eu tô um pouco chocada. Eu já sabia que o México ganhava bem aqui na Austrália, mas eu não tinha visto tudo assim, desse jeito. E eu também nem sabia desse negócio de treinamento, essas coisas assim que eles ganham a mais, não. 56 cents. So just under 150,000 Australian dollars per year as my base pay. So now let's go to the deductions. So we have salary. Tá, agora ela vai tirar as deduções, né? Então aí a gente vai entrar quanto que você paga de imposto, todas essas coisas, quanto que você tira. Eu não sei se ela vai citar ali, né? Mas pro superannuation, ou provavelmente talvez ela nem vai citar aqui, porque é mais 11% em cima desse salário dela, provavelmente. Salary packaging. So it's basically healthcare. I'm pretty sure all healthcare workers, I know the nurses definitely do, but we can get $10,000 extra out of our pay over a year, around about, tax-free. So that ela ganha uma média de 10 mil dólares extra no ano para questão de saúde. E isso é isento de tax, né? É isento de imposto. Eu não sabia. Equates to, actually it's a bit more than 10,000 because it's about 10,000 for living expenses, which goes towards my mortgage. And then it's about 2,000 across the year that you can put on a meals and entertainment card or get reimbursed for dinners out and things like that. It's quite cool. E tem mais uns valores, né, que ela falou ali, em média de 2 mil dólares que você consegue colocar para você fazer um reembolso que você vai usar entre comida, enfim, coisas que você faz por fora. Eu não sabia disso. It ends up being about $582 a fortnight. So that gets taken out and then it gets kind of given back to me after I pay. Então, e aí esse valor eles tiram da sua conta, e aí provavelmente quando ela faz o tax é quando ela paga esses valores de volta, que é tipo o imposto que ela paga semanalmente, né? Que aí o healthcare, que ela fala, né, que é a parte médica, é como se fosse o nosso Medicare aqui na Austrália. Provavelmente por ela ser médica, tem alguma coisa que é diferente, que ela tem valores mais altos do que outras pessoas, normalmente de 2% do salário da pessoa, e depois ela pega esse dinheiro de volta, quando ela provavelmente faz o imposto dela. A maioria das pessoas só paga isso e não pega de volta, né? Tipo, eu, por exemplo, eu pego de volta atualmente, porque eu ainda não sou residente, mas depois que eu virar residente eu não posso mais pegar. Pay tax on the rest of it. And then the admin fees for that are $16 a fortnight, and then I pay just under 15. Tá, aí tem umas taxas de administração, ela não tá especificando aqui nada do superannuation dela, que é o INSS, né? Que eu creio que deve ser 11% acima de todos esses valores que ela tá passando aqui. $1,500 in tax a fortnight. So my net pay, once you take out my tax and then you add back in my salary packaging amount, is $4,735. Tá, e a cada 15 dias ela ganha $4.735 a cada 15 dias. 3 mil dólares americanos e 2.267 euros. Gente, eu tô chocada. Tudo bem que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil ser médico. And 83 cents a fortnight. So if you times that by 26 again to get my annual take-home income, in Australian dollars it's 107,982 cents, or... Aí agora, né, que ela tirou todas as deduções dela, tudo que ela paga de imposto, essas coisas, anualmente ela tira em média de $107, né? Descontando todos os impostos, enfim. Or just over 70,000 US dollars, or just over 50,000 British pounds. And if you want to know how much it costs me to then work as a doctor in Australia, I have done a video on that too, which I'll link above. Tá, 70 mil dólares americanos, que dá em média. É muito dinheiro, né, gente? 70 mil dólares americanos, tá quanto dólar hoje?
o quê? Uns 5 e pouco. And then in the video description. So this pay slip is pretty close to my base pay because I only did, like I got a bit of loading for an evening shift and then I did some on-calls, but I didn't do overtime, I didn't do night shifts, I didn't do a weekend shift and things like that. Isso ela tá explicando que ela não fez nenhuma hora extra, ela não trabalhou nenhum período noturno, que período noturno você provavelmente deve ganhar o dobro, né? Ela não trabalhou nem o final de semana, porque cada vez que você trabalha nessas coisas extras, você vai ganhando mais, né? Ela trabalhou tipo, bem pouquinho, ela não fez nada mais, tipo, ela falou, não fiz muitas horas extra, que provavelmente é algo muito comum na área dela, e então esse tipo é meio que o básico do básico. Assim que ela fizer hora extra, ou trabalhar à noite, né? Ficar de plantão, alguma coisa assim, ela deve ganhar muito mais. So this is pretty much my minimum pay that I'll get for a fortnight. So if I work the weekends or I get called in for a night shift when I'm standby on call, I would get. Aí ela tá falando, né, que realmente, tipo, é o básico. Se ela trabalhar à noite, se ela for chamada pra alguma das calls, se chamarem ela, né, enquanto ela estiver... Eu acho que seria a palavra plantão, que ela estiver em casa, mas caso de chame, enfim, não sei. Eu perdi totalmente essa palavra na minha cabeça. Se chamarem ela e ela tiver que ir e ela trabalhar, ela vai ganhar muito mais por isso, ainda mais dependendo do horário. A lot more than this. And if you're interested in a pay slip when I was doing more on calls and after hours and things like that, then I can go through one of those as well because it's quite different and a lot more complicated. So I've got friends that work as unaccredited surge reggers and they make up to $10,000 pre-tax in a fortnight because their rosters and their on calls are awful. But I guess... Ela conhece pessoas que fazem mais de $10 mil a cada quinzena, justamente porque trabalham muito mais horas. Gente, imagina. $10 mil. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Você ganha em média de 5 mil por semana. So we get reimbursed for it, which it sounds like overseas a lot of people don't. And I should clarify that in Australia, all junior doctors, depending on what state you're in, regardless of specialty, will get paid the same amount. So in Victoria, I get paid as a paediatric trainee the same amount per hour that a surgical trainee does or that a psychiatry trainee does in the hospital system. So the difference in pay is purely about your roster and how many hours. Ela tá falando também que aqui na Austrália, tipo, você, por mais que você esteja em estados diferentes, você vai ganhar basicamente os mesmos salários. Não muda muito, muda bastante na questão das horas e ainda mais se você está em treinamento, né? Meio que eles têm uma base de treinamentos. Aí se você passa, se você vira especialista, enfim, muda todos os valores, o que é... As you work. Then when you're a consultant, you can work privately and charge whatever you want, and then that's when you get some discrepancies. E aí quando você entra numa especialização, né, aí você pode, enfim, cobrar quanto você quiser e aí você acaba tendo salários diferentes, né, provavelmente bem mais altos. Okay, so that's what I'm getting paid now. I'm getting paid $66 an hour as my base pay as a PGY7, so 7 years out of med school doctor. So when I started... Tá, ela ganha $66 a hora no 7º ano da faculdade de medicina. É isso. Pay as a PGY7, so 7 years out of med school doctor. 7 anos na faculdade, né? Então é isso que ela ganha mais. So when I started working as an intern or an F1 or a PGY1, I earned $27 an hour. So that was actually less than what I earned when I was working in a bottle shop on the weekends to get myself through uni. Mas para iniciar ela ganhava $27 a hora. Enfim, antes ela ganhava $27 a hora, então é uma grande diferença, né? Você vê, depois que ela fez faculdade, ficou todo o tempo, enfim, aí subiu o salário dela. E inicialmente era $27 a hora, até que ela tá comparando de quando ela trabalhava numa loja que vende bebidas aqui. That was back in Tassie, and they've since advocated for pay increases on par or actually a little bit over the Victorian rate. So now we get paid less in Victoria than they do in Tassie. It used to be the other way around. But my income's gone up. It went up quite a lot when I moved from Tassie to Victoria, and then it's gone up a little bit each year since then. Some years it's a couple of dollars an hour. I think one year there was a big jump of $10 an hour or something. But yeah, steadily increasing. And it will increase for the next like 2 or 3 years. And then I hit my cap of what I can earn as a trainee. And then the next time it'll go up would be when I become a consultant. All right, so how much... Ela tá comparando de quando ela trabalhava na Tasmânia, enfim. E uma coisa que ela comentou aqui legal é que ela ainda tem mais um pouco mais que ela consegue subir de salário como trainee, né? Que ela, alguém que está treinando, está em residente, né? Que ela falou.
E depois disso, tipo, ela vai bater o máximo. E aí ela só ganha mais se ela virar uma especialista, né? Se ela fazer alguma especialização. How much it cost to get me to earning this $66 an hour, and that's about 150,000 Australian dollars, including my medical school, which was about... Aí ela tá colocando quanto que ela gasta para ela poder, gastou, né, para poder ter esse salário que ela tem atualmente, que foi em média de 150 mil dólares, né, sobre a faculdade dela que ela fez aqui na Austrália. $80,000, which is as little as you can pretty much get away with paying for med school in Australia. And it's probably way less than what even the minimum is now because it was so long ago. But Calma, fiquei muito confusa aqui. Que ela falou que era 150, agora ela falou... And it's probably way less than what even the minimum is now. Ela pagou 150 mil... não, ela colocou que aqueles 150 mil foi tudo que incluiu para ela poder ganhar o salário que ela ganha até hoje, incluindo a faculdade que foi 80 mil. Enfim, acho que eu tinha entendido errado antes. A faculdade dela foi então 80 mil, que deve ser a que foi tipo, mais barato naquela época, né, de quando ela fez. Get away with paying for med school in Australia, and it's probably way less than what even the minimum is now because it was so long ago. But I was a Commonwealth supported place in an undergraduate medical degree. So I know people that have got help debts, so their uni debt from their education is $250,000 in Australia. So that's my $80,000, and then since then on training and exams and all of that stuff, I've spent another kind of $70,000. So I worked out at my current hourly rate of $66 an hour, I would need to work ela basicamente fez um cálculo de quanto que ela gastou no geral, tirando exames, enfim, tudo que ela precisou gastar para poder chegar onde ela está hoje. E aí ela fez mais ou menos uma conta de tudo isso junto, quantos dias ela precisaria trabalhar para fazer, né, para pagar tudo isso com o salário que ela tem. 2,272 hours to earn that money back. And that's an entire year of full-time work pre-tax. Basicamente ela fez um cálculo por horas, né, mas basicamente ela precisaria trabalhar o ano inteiro para poder pagar todos esses valores, o que é bom. Se vocês forem para ver, né, se a gente for para pensar, é bom, mas enfim, hoje em dia também é o que ela falou, deve ser muito mais caro. Isso daí é um valor que ela pagou muitos anos atrás, tá, né, pela faculdade. Hoje em dia tem pessoas que têm entra em programas aqui para você tem uma certa ajuda do governo quando você é residente aqui na Austrália, né, e mesmo assim você paga muito mais caro, ainda mais com umas taxas que eles colocam em cima, meio que o governo te deixa fazer a faculdade de graça e aí você vai pagando conforme você for ganhando seu salário, e aí tem esses programas aqui, assim, pra quem é residente, né? E aí isso acaba ficando mais caro para as pessoas no final. E aí ela explicou mais ou menos o programa que ela participou, que foi de um banco aqui na Austrália. Okay, so how does this compare to other countries, which I think is what a lot of you are interested in? And disclaimer, this is purely from me Googling online and from what I could tell. But for a postgrad year 7 trainee doctor in the UK, you could expect to earn maybe £60,000. I think that's right. Agora ela tá fazendo uma comparação aqui, né, em outros lugares. Quanto que ganha uma mesma profissão que ela em outros países. E aí ela tá colocando os valores. And in the US? Em euro, se fosse. It seems to be an average of about $80,000 US. So just to refresh, my base pay pre-tax is 150,000 Australian dollars, which is 97 USD and 71 British pounds. So quite a bit higher in Australia. I will point out that I think residency training in the US seems a bit more intense, but it's much shorter than what it tends to be in Australia. And I think that's sort of similar to the UK, like the Australian process. So maybe PGY 7 in the US, a doctor's likely to be a consultant and earning quite a bit more. And then to finish off, consultant pay in Australia, I had to look this up. I didn't really have any idea. So if you're watching this as a junior doctor or a med student, you're much more organised than me. But in the next few years, when I become a consultant in public hospitals, it starts from about $110 to $130 an hour. Tá, ela fez uma comparação aqui entre a Inglaterra, entre os Estados Unidos, inclusive eu não sei nem se eu tava falando certo do dinheiro anteriormente, se era euro mesmo. Qualquer coisa eu vou deixar até um disclaimer aqui no vídeo. Mas, enfim, quando ela se entrar numa especialização, ela fez uma pesquisa de salários em hospitais públicos, quanto que ela ganharia, e entraria entre 110 a 130 dólares por hora. Gente, é muito dinheiro. Hour, and it can go up to $200 to $220 an hour depending on...
e ainda sobe para 200 a 220 dólares por hora. Depending on your experience and whether you work in private at all and that sort of thing. So really, as a fully fledged consultant, you can earn anywhere, if you're working full time, from $200,000 a year to $400,000 a year. And if you work privately, you can set your own rates. So that's my super transparent pay breakdown as a resident doctor, junior doctor. Não, eu tô chocada. Eu adorei esse vídeo, porque eu mesma não sabia de tudo isso. Eu sabia que eles ganhavam muito bem, claro, mas eu nunca entrei e pesquisei quanto que ganha o salário de um médico aqui na Austrália. E eu tô bem chocada com os valores. E também com como funciona, né, esse pagamento deles, que é bem diferente do que a gente tá acostumado, que eu, por exemplo, tô acostumada, né, nessa questão do payslip que ela mostra aqui. Enfim. Eu tô com a cabeça aqui, ó, explodindo, que eu tô chocada. Eu não acreditava que era tanto assim, né? Ainda mais depois que você se especializa. Então, é muito dinheiro, né? Dá pra ver que, mas também não é um trabalho fácil. A gente sabe quanto que os médicos estudam e o quão difícil é você lidar com pessoas e você ter a responsabilidade da vida de uma pessoa na sua mão. Então, enfim, eu acho muito, muito justo. E é isso. Me conta aqui o que vocês acharam desse novo quadro do canal. Deixa seu curtir, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Toda quarta-feira tem um vídeo novo. Um beijo pra vocês e até a próxima.